Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar. O tempo passa voando e hoje nós começamos oficialmente o ciclo do quarto bimestre, primeiro ciclo do quarto bimestre. Você sabe, né? Primeiro ciclo é com linguagens e no primeiro ciclo tem língua portuguesa, língua inglesa e literatura, inclusive nessa ordem dos vídeos a partir daqui. Bom, tá preparado já? Você sabe que Chave do Enem está aqui com você desde o comecinho. Aliás, já estamos aqui no nosso quarto ano de Chave do Enem, para que você se prepare para o vestibular, para o Enem que está chegando, inclusive, né? Novembro entra logo, logo, daqui a pouquinho entra novembro. Estamos terminando outubro, começando setembro, mas novembro é assim. Então se prepare para você que vai prestar Enem também. E, claro, para sua prova, afinal de contas, cada bimestre você também precisa fazer sua provinha aí na sua unidade, na sua escola. Aliás, um beijo para todo o Brasil, para todos que nos acompanham de norte a sul. Você está aqui, então, conosco há muito tempo e já sabe, então, que nós teremos agora linguagens, semana que vem teremos matemática, depois nós teremos natureza e na quarta semana, humanas. Depois começaremos o último ciclo. Olha só, o último ciclo de 2025 chegando. Você também sabe que todo o conteúdo nosso está disponível aqui no canal da Educação Adventista Brasil, no playlist Chave do Enem. E tudo que nós falamos dentro do nosso programa Chave do Enem também está na sua apostila. Claro, todo ciclo eu quero relembrar vocês do que vocês já sabem, mas é importante falarmos. E também recepcionar quem chegou agora. Afinal de contas, pode ser que você está na primeira vez aqui conosco. Seja bem-vindo, Chave do Enem está contigo. Beleza? Então, sem mais explicações, vamos para a nossa noite. Pegou a apostila, pegou o suco, a pipoquinha, senta aí, porque nós vamos começar com língua portuguesa. Está no ar. Então, rodou vinheta. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, aqui no Chave do Enem, nós vamos trabalhar com dois conteúdos muito importantes aí para o Enem e para o seu vestibular. Esse primeiro conteúdo, você precisa revisar muito, porque sempre cai no Enem, pelo menos ali umas 3 questões. Acho que é um dos conteúdos que mais cai no Enem, que são as funções da linguagem. E o segundo conteúdo de hoje trabalha muito a questão da interpretação de texto, que são relacionados aí a pressupostos e subentendidos. Então vem aqui com a gente para nós fazermos uma baita revisão para que você possa arrasar aí no seu Enem, no seu vestibular. Então, vamos lá. O que é a função da linguagem? Então, a função da linguagem nada mais é do que a gente compreender que quando a gente produz algum gênero textual, você tem uma função com ele, você tem um objetivo com ele. A gente não escreve ou fala alguma coisa sem algum tipo de objetivo, certo? E aí essas funções da linguagem, elas estarão intimamente ligadas a alguns elementos da comunicação. Então, você vai ver aí na sua tela um gráfico. Na parte de cima, nós temos ali os elementos da comunicação. Na parte de baixo, a gente tem as funções da linguagem. Então, por exemplo, o emissor é aquele que envia uma mensagem para alguém, certo? Quando eu quero destacar, quando eu tenho uma das principais funções daquilo que eu vou dizer, seja por escrito ou falado, trazer o que esse emissor sente, as impressões que ele tem e assim por diante, você vai usar a função emotiva da linguagem, certo? Quando você quiser dar ênfase no receptor, ou seja, em quem vai receber essa mensagem, você tem a função conativa, que também pode ser chamada de apelativa da linguagem. Por quê? Porque a sua intenção é principalmente
convencer esse receptor a fazer alguma coisa ou a comprar alguma ideia, entre aspas, né? E assim por diante. Quando você tem como principal função da linguagem trabalhar essa linguagem, deixando-a bonita, expressiva, né? Então você vai usar a função poética. E a ênfase dessa função estará na mensagem propriamente dita. Esse é o elemento da comunicação que está relacionada a essa função, tá? Quando você tem como intenção destacar o referente, ou seja, a informação em si, isso que é importante, o conteúdo, a ênfase está no contexto, no referencial. Então, por isso que a função da linguagem se chama função referencial da linguagem, certo? Nós temos também a função fática. A função fática, a ênfase dela está no canal. O que é o canal? É o meio que eu utilizo para me comunicar. E aí, quando a gente utiliza a função fática, a ideia é testar esse canal. Então, será que está funcionando? Não está? Preciso adequar alguma coisa? Tá? Ou justamente iniciar algum tipo de comunicação, certo? Então, sempre que você tiver esse objetivo, você está usando a função fática da linguagem. E aí, o elemento da comunicação em destaque é o canal, certo? E, por último ali, mas não menos importante, nós temos a função metalinguística, cujo foco é o próprio código, ou seja, o tipo de linguagem que você vai usar, tá? Na função metalinguística é o código que está em evidência. Então, normalmente você vai usar o código para falar o próprio código, certo? Por que eu estou destacando aqui essa relação das funções da linguagem com os elementos da comunicação? Se a nossa aula é sobre funções da linguagem. Porque tem muitas questões de vestibular e do Enem, propriamente dito, que vão trazer lá nas alternativas justamente essa relação. Então, o texto tem a função referencial, pois destaca o canal da mensagem. Poxa, se você sabe a relação dessas coisas, você já sabe que essa opção não é verdadeira. Porque se é função referencial, o elemento em destaque é o contexto e não o canal, certo? Então, é importante que você estabeleça essas relações, que tem muitas questões, muitas alternativas que vão fazer essa relação. Então, você precisa não só entender a função da linguagem, mas entender a relação existente entre essa função e os elementos da comunicação. Essa dica é preciosa, tá bom? Então, grave bem essas relações aí, porque isso vai ser importante principalmente na resolução de alguns exercícios que vão tratar da função da linguagem propriamente dita, ok? Então, aqui, só para a gente confirmar todas essas funções, a função referencial, ela também pode ser chamada de denotativa. É uma função da linguagem que vai trazer informações objetivas. E é por isso que, normalmente, quando eu escrevo um texto científico, um manual, uma notícia, vai ser predominante o uso da linguagem ou da função referencial da linguagem, tá? A função emotiva também pode ser chamada de função expressiva da linguagem, e é justamente isso que ela vai fazer, vai expressar sentimentos e emoções que são pessoais do emissor. Neste caso, ela é muito comum você ter o uso, por exemplo, da primeira pessoa, então eu, ou de verbos também que são flexionados na primeira pessoa, fiz, pensei, percebi, tá? E muitos adjetivos que vão marcar o que esse emissor, né, ele sente. A gente vai perceber bem essa função da linguagem em vários gêneros textuais, como contos, diários, né, cartas que são pessoais. Então, você vai encontrar essa função da linguagem. A função conativa, que também pode ser chamada de apelativa, ela tem como principal função persuadir, influenciar, convencer o receptor. E normalmente é mais comum em propagandas, em discursos políticos e em textos argumentativos também, tá? Porque você quer convencer alguém que aquela sua ideia
ela é boa, né? E aí também tem uma outra coisa importante, que é bem característica da função apelativa da linguagem. O uso de verbos no imperativo ou no infinitivo. Faça, compre. Você já viu que normalmente as propagandas, você vai ter ali um verbo imperativo, te mandando fazer alguma coisa, certo? Isso também é uma característica linguística dessa função da linguagem, tá? A função fática tem como função estabelecer, prolongar ou interromper o contato com algum interlocutor. Ela é usada frequentemente para cumprimentos, pequenas conversas do cotidiano, tá? E você vai perceber essa função não por frases inteiras, tá? Mas por essa tentativa de se estabelecer algum tipo de contato e por pequenas expressões que você usa justamente para testar ou manter esse contato. Por exemplo, os professores usam muito essa função da linguagem. Então, a gente explica alguma coisa, daqui a pouco a gente diz, entenderam? Tudo bem? Posso continuar? O que é isso daí? É função fática da linguagem. Então, ela é muito perceptível por meio dessas expressões. Pequenas expressões é que vão marcar a função fática, tá bom? A metalinguística é quando você usa a linguagem para falar da própria linguagem. Inclusive, neste caso, acho que você já sabe disso, quando a gente fala em linguagem, não só a linguagem escrita, que vai usar um código, por exemplo, a nossa língua. Eu tenho também a linguagem por meio de imagens, desenhos, é um tipo de linguagem, né? Iconográfica. E eu também posso, inclusive, usar isso para falar dela mesma. Isso também acontece. Então, uma vez, por exemplo, eu vi um quadro que retratava um pintor pintando um quadro. Então, nessa imagem, a gente tem ali a função metalinguística, porque eu tenho um quadro falando do próprio quadro, de como ele foi pintado, tá bom? A função metalinguística, ela é muito comum em dicionários. O que é um dicionário? Eu uso a língua para explicar a própria língua, né? Em glossários, em explicações gramaticais, em definições. Toda vez que você vai definir algum conceito, você está usando a metalinguagem, tá? E a função poética, ela vai destacar a própria mensagem, deixando-a mais bonita. E aí, para isso, você vai usar recursos estilísticos, como figuras de linguagem, rimas. Você vai escolher muito bem as palavras, né, para dizer aquilo que você quer dizer. E aí, a gente vê isso com frequência em poesias, em músicas e em textos literários. Deu para relembrar essa função? Então, vamos a alguns exemplos aqui, principalmente dessas aí que a gente normalmente tem um pouco mais de dúvida. A função fática, então, lembra lá que se relaciona com o canal, que é testar, prolongar o canal. Então, você vai perceber isso por certos tiques de fala, né? Certo? Entende? Tipo assim, ó, o tipo assim que tem gente que não para de falar, tem função fática, tá? Ou, por exemplo, esse diálogo, ó. Muito prazer. Puxa, como está frio hoje, não? Bem, cá estamos, confirmou ela. Bem. Então perceba que ali, principalmente nesse começo, talvez depois essa conversa evolua para alguma coisa realmente útil, né? Mas a principal intenção é estabelecer algum tipo de contato. Então essas expressões foram usadas com essa ideia. Então ali a gente tem a função fática, tá? Função metalinguística, né? Então, aqui eu trouxe um trecho de uma poesia. Olha só. Para que fazer poesia? Se em mim, fio e pavio, do óbvio, epígono sim, inocente, inútil, em vez de ácido, água com açúcar. E aí continua a poesia. Então, perceba que nessa poesia, eu tenho um poeta que está explicando o que significa para ele fazer uma poesia. Então, eu estou usando o código para falar do próprio código. Então, aqui a gente tem uma função metalinguística, tá? Aqui a gente tem um outro poema, ó, Emergência. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada. Esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Perceba que aqui, de novo, a gente tem um poema falando do que significa escrever um poema para essa pessoa. Então, a gente também tem ali a função metalinguística. Uma coisa, antes que eu esqueça de falar que é importante,
é que você entenda que um mesmo texto, eu posso ter várias funções da linguagem ali presentes, tá? E aí eu posso ter um trecho metalinguístico, um trecho fático, um trecho referencial. Então, eu posso ter várias funções da linguagem. E por isso que é importante, numa questão do vestibular, você prestar atenção muito bem ao enunciado. Porque se ele disser assim, qual é a função predominante? É aquela função que vai predominar naquele gênero. Significa que pode ter outras funções, mas ali perguntou a predominante. Então, toma muito cuidado com essas questões, tá bom? Aqui a gente tem uma outra, ó. Lembra que eu falei que a função metalinguística ela pode acontecer, inclusive, por meio de imagens, né? Então, ali a gente tem, ó, uma pessoa que está fazendo um cartoon, que usa o próprio cartoon para explicar o que ele fez. Então, ali a gente também tem a função metalinguística, tá bom? Então, só para mostrar que quando a gente fala de código, não necessariamente a gente está falando do código linguístico, por exemplo, a língua portuguesa. Pode ser um código iconográfico que vai falar do próprio código. Um outro exemplo, ó, que normalmente acontece em filmes, né? Sabe aqueles making-offs do filme, que às vezes aparece lá no finalzinho do filme, os erros de gravação e tudo mais? Isso tem função metalinguística. Eu estou usando o filme para falar de como esse filme foi feito, certo? Então, essa partezinha tem função metalinguística, tá bom? Então, acho que você está afiado agora para questões desse tipo. O outro conteúdo está relacionado à linguagem explícita e implícita. A gente já sabe que dependendo do tipo de texto, do gênero, né, eu posso ter a linguagem explícita ou implícita, né? Então, por exemplo, se eu estiver lendo um artigo científico, provavelmente ele precisa estar explícito ali. As informações precisam estar explícitas, não subentendidas, implícitas no texto. Tá? Então, quando a gente vai ler alguma coisa para fazer a interpretação de um texto, ou a compreensão de um texto, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é isso, o gênero textual, porque isso vai dar margem a você ver se pode ter ou não a linguagem explícita ou implícita, que está relacionada ao dito e ao não dito. Então, nem sempre a gente se comunica somente pelo que é dito, mas muitas vezes a gente também se comunica pelo que não é dito, tá? Então, as informações implícitas, elas podem ser de dois tipos. Há que serão chamadas de pressupostos e as que serão chamadas de subentendidos. Então, a gente vai entender um pouquinho a diferença entre elas, tá? Ó, presta atenção na palavra pressuposto. Ó, pré, antes, suposto, é como se fosse dito, tá? Então, a informação implícita que vai ser caracterizada como pressuposto é como se no texto tivesse uma dica, uma marca linguística que faz você prestar atenção no não dito, tá? Por exemplo, se eu disser assim, ó, João deixou de fumar. Então, quando eu digo deixou de fumar, qual que é a informação explícita? Ele parou de fumar, isso está claro. Mas também existe uma informação implícita que é lógica. Se ele deixou, é porque ele fumava. Em alguma época da vida dele, ele fumou, tá? Então, você, quando fizer essa leitura, você tem que fazer tanto a leitura da informação explícita, ele não fuma mais, quanto da informação implícita, ele fumou algum dia. É claro que esse exemplo é simples, é fácil. Existem exemplos mais complexos, né? Mas é assim que funciona o pressuposto. Eu vou ter alguma palavra, alguma marca linguística no texto, que se eu fizer uma leitura com atenção, vai me levar a uma informação implícita, tá? Então, por exemplo, ali, ó, a pessoa não toma mais seu desjejum nessa panificadora. Qual a informação pressuposta, né? Não, na verdade, desculpa, vamos ler ali o texto lá de cima, fui lá para baixo. Gosto muito dessa panificadora. Eu costumava tomar meu desjejum aqui todos os dias antes de me mudar para o outro lado da cidade. Então, quando ele diz eu costumava tomar meu desjejum, aqui tem um pressuposto. Então, uma informação implícita nessa forma verbal aí,
tá? Então, eu posso entender que a pessoa não toma mais seu de jejum, e também eu posso entender que ela ainda tomaria seu de jejum nessa panificadora caso não houvesse se mudado, porque ela gostava muito de frequentar esse lugar. Então, existem dois pressupostos, ou seja, duas informações implícitas ali nesse verbo, tá bom? Então, preste bastante atenção nos verbos que são usados, nos advérbios, em alguns tipos de orações subordinadas. Então, por exemplo, as orações subordinadas adjetivas, elas normalmente carregam ali também pressupostos. E por que vai ser um pressuposto e não um subentendido? Justamente porque a oração subordinada, ela vai trazer uma relação lógica com a informação não dita, tá bom? Então, se eu disser assim, os peixes que morreram estavam no mar. Então, eu sei que morreram peixes no mar. Essa é a informação explícita. Agora, qual a informação implícita que está escondida ali por trás da oração subordinada? Que existem peixes que não morreram e que provavelmente esses peixes que não morreram estavam em outro lugar, sei lá, num aquário, no rio, no lago, certo? Então, existe um pressuposto na oração subordinada adjetiva. Então, presta atenção nessas formas linguísticas que normalmente carregam ali pressupostos, tá bom? E também a gente tem o subentendido, que é um outro tipo de informação implícita. O subentendido não vai ter uma palavrinha mágica para te ajudar a chegar à informação implícita, tá? Aí você tem que prestar atenção no contexto comunicacional. E aí esse contexto é que vai te revelar essa informação implícita. Então você precisa ter muita atenção nesse tipo de implícito. Então, por exemplo, ali, ó, a menina tá saindo com o rapaz e ela vira e diz assim para ele: coloque uma capa de chuva. Qual é o subentendido? Que está chovendo, ou que uma pessoa vai sair. Essas duas informações ficam subentendidas. Mas isso não foi percebido por uma palavra da frase, sim pelo contexto todo geral, tá? Aí uma dica romântica aí para os meninos e meninas. As mulheres são ótimas em subentendidos, né? E aí existe sempre problemas de comunicação por conta disso, porque os homens muitas vezes não entendem os nossos subentendidos, né? Então, tô lá saindo com meu namorado ou com meu marido, e aí viro para ele e falo assim: nossa, que frio que está hoje, né? Na verdade, eu posso ter dois subentendidos aí, ou que eu quero um abraço, ou que eu quero que ele me dê o casaco. Mas daí o homem é mesmo, né? Tá frio hoje, não entendeu nada a informação implícita, tá bom? Então, espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula de hoje, que você arrase aí no Enem e nos seus vestibulares, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima aula. Hey everyone, welcome! Chave do Enem, língua inglesa. Here's Teacher Vivi, I'm back. And here we go. Como é que tá o coração, pessoal? Último ano, entrando aí no último bimestre, a cabeça a 1000 por hora, vestibular, Enem. Mas vocês se prepararam, né? Foi uma vida de preparo, principalmente agora nesse último ano, onde vocês se dedicaram, estudaram ainda mais para ter certeza que aquele sonhado vestibular vai chegar, vai dar certo, porque você se preparou para este momento, certo? Então, bora lá, vamos ver o que temos para hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre compound nouns, que está lá no seu módulo 1 do 4º bimestre. Ainda os compound adjectives, module 1 as well. E figures of speech. Eu digo que, olha, é uma das top number 3 grammar para o seu vestibular, para o Enem. Então aqui, ó, o assunto hoje é sério, pessoal, é sério. Get ready, faça suas anotações, porque nós vamos começar então
revisitando quais são as dicas de leitura. Não esqueça, inglês, Enem, 5 questões. Teacher, meu nível de inglês é básico, quase zero. Não se preocupe, lembre-se das dicas que eu falei no primeiro, no segundo, no terceiro e agora repito no quarto bimestre. Abriu o seu caderno, faz o quê? Chora? Não, não chora não. Olha lá, tem título, tem figura, qual é a fonte? Olhou isso? Deu para meio que se encontrar ali pelas figuras, pelo título. Vai então fazer aquela leitura rápida de skimming, sempre mantendo na cabeça que você tem que responder algumas perguntas. Tem que saber sobre quem ele está falando, quando, tem data, aonde que se passa aquela situação, como que se resolve aquilo. Então mantenha em mente as 4 WH questions, 5 WH questions, ok? E aí você vai para o enunciado e tenta extrair ali o que o leitor quer, o que aquela pergunta espera de você. E não use do seu pré-conhecimento, porque não é o que você sabe do assunto, mas sim o que o texto está lhe dizendo, ok? Feito isso, quais são as palavras-chave da pergunta que você tem que entender para voltar no texto e achar a resposta? E faça então o último processo de leitura, que é mais cuidadoso, que é chamado de scanning. Ali você já vai numa parte específica do texto para buscar a resposta da pergunta realizada, feita, tá bom? É isso, essa é o step by step que você tem que ter para a sua prova do Enem. Agora, quanto a grammar, bora lá então, a primeira grammar de hoje, que vai te dar ali o fundamento, a base para que você tenha fluência na leitura do seu texto, são os compound nouns. Então, são os substantivos compostos, tá bom? Então, a compound noun, conhecido como compound nominal, nominal compound, é uma estrutura gramatical na qual você cria ali, tem uma única palavra, só que feita em duas, ou seja, né? Duas palavras que combinadas criam um novo conceito sobre aquela palavra, ok? Então, elas são formadas de duas ou mais palavras e que pode ter um ou mais significados, dependendo ali do contexto, tá bom? Então, cuidado para não fazer a tradução de uma palavra e de outra palavra que não tem nada a ver. Você tem que ler os dois substantivos e entender que aquelas duas palavras, embora separadas, têm um contexto único, tá bom? Então, olha lá, nós temos a open, a closed e a hyphened compound nouns. Então, a primeira, a open compound nouns, spell as 2 or more words, creating a new meaning. Example, tennis shoe. Então, olha lá, eu tenho dois substantivos, o tennis e tenho o shoe, para dizer que aquilo lá, as duas palavras têm um significado, que é tênis, é o sapato, é o tênis. Mas eu falo tennis shoes, tá bom? Temos ainda closed compound nouns, also called as solid compound, and spelled as a single word, give it a new meaning. For example, bedroom. Bedroom são duas palavras juntas. Tem a bed, que é a cama, e tem o room, que é a sala. Só que juntas, elas formam uma única palavra que significa quarto. E temos ainda a nossa próxima ali, ó, spelled with one or more hyphens. Então, example, mother-in-law. Então, dois substantivos ali no meio, né? Nós temos ali uma preposição. Então, mother, mãe, law, pode ser lei, mas mãe em lei não faz o menor sentido. Então, é a sua sogra, ok? Então, 3 palavras que formam uma. Então, essa foi a definição aqui para você. E como que eu faço isso no plural? Então, olha lá, eu tenho a high school. Como é que eu coloco a high school no plural? Então, eu coloco 2 high schools. Ou seja, né, a última palavra é que usa-se o plural, que adiciono ali o S, por exemplo, para que ela se torne o plural, tá bom? Muito bem. Agora, se você tem ali, né, ó, usually the plural is in the last part of the compound noun, but these are some exceptions. Quais são as exceções? Mother-in-law, eu não vou falar mother-in-laws, aí eu vou colocar mothers-in-law.
brothers-in-law, sisters-in-law. Então, a gente tem algumas exceções, cuidado ali, tá bom? Man, woman. Também não vou falar mans, Superman. Eu não vou colocar supermans, porque daí ele muda o jeito de colocar ali, tem que mudar a letrinha, o A pelo E. Então, Superman, tá? Então, muda, tem que tomar só cuidado ali com essas exceções, tá? Mas, de qualquer forma, é bom para o seu conhecimento, para a sua fluência. No Enem, você não vai ser cobrado disso como forma de pergunta. Fechou? Então, para enfatizar, compound adjectives are two or more words that work together to describe a noun. They can or cannot be hyphenated. Usually, compound adjectives need hyphens to avoid confusion or ambiguity. But there are some exceptions. E quais são elas? I just received a severe weather alert on my phone. Então, a severe weather, tá vendo que são? Tem o hífen ali no meio e ali ele descreve que ele recebeu um alerta de tempo ruim, né, no celular. Então, cuidado para evitar a confusão ou a ambiguidade. Às vezes é importante colocar o hífen ali na sua frase, tá bom? Temos as regras. Agora, falando de compound adjective. Quais são as regras do compound adjectives? Então, a regra número 1 é que ele acontece antes do substantivo. Exemplo, Paulo is looking for a part-time job. Então, part-time é um compound adjective, porque part, o adjetivo, e time, de tempo, ou seja, é um trabalho de meio período. Viu que foi ali o hífen, certo? Então, quando usar. Agora, quando não usar o hífen. Paulo's job is part-time. Então, ele deixou ali de ser um adjetivo, né, composto ali junto com o hífenizado, porque o trabalho do Paulo é de meio período. Então, estou descrevendo como que é o trabalho dele. Então, tem essa diferença. A rule number 2, in compound adjectives that contain numbers. Então, quando ele tem número, o que acontece? Olha lá no exemplo. They went on a 5-day trip. Eu estou adjetivando, estou qualificando a trip, a viagem. Então, ele está indo numa viagem de 5 dias. Esses 5 dias, então, ele se torna o adjetivo da viagem. Qualifica. Agora, rule number 2. Vamos lá, ó. Not as open or closed compound adjective, even when placed before a noun. They went on a soccer game yesterday. Então, soccer game. É um compound ali, closed compound adjective. Agora, our classroom is very big. There are 40 students there. Então, classroom, junta, compound noun, junta, classroom. Ok? Outra regra. In adjectives beginning with comparative or superlative, when placed before the nouns, they modify. Lógico que tem ali, né? Tem que tomar cuidado com as exceções. Exemplo. Who is the hardest working person in the room? Então, quem é a pessoa que mais trabalha duro ali na sala de aula? A pessoa mais dedicada da sala de aula. Então, quando eu digo the hardest working, é a pessoa mais dedicada. Então, eu estou adjetivando a pessoa, qualificando essa pessoa como hardest working person, ok? Agora, rule number 3, quando não usar. In compound adjectives that contain a number as its second element, quando então ela está em segundo plano. Exemplo, type number 2 diabetes occur when your blood doesn't use insulin properly. Então, a type 2 diabetes, ok? É o tipo de diabetes. Então, é outra situação. Eu já não uso o hífen, é diferente de falar 5-day class, por exemplo. Porque eu estou falando do tipo de diabetes, tá bom? E para encerrar ali a rule number 4, in multiple word compound adjective. Exemplo, her computer is so out of date that it can't run the latest software. Então, eu estou falando
que o computador dela é tão ultrapassado. Então, esse ultrapassado, out of date, tá? Então, vocês viram out of date. 3 situações ali, 3 adjetivos juntos, tá? E ali, he is extremely intelligent boy. He is an extremely intelligent boy. Não é necessário, então, usar os hífens, tá bom? Nas situações ali dos compound adjectives. Muito bem. Temos algumas exceções, precisa estudar essas exceções ali, né? Ó, olha o exemplo. Have you bought a Red Hot Chili Peppers concert tickets yet? Então, Red Hot Chili Peppers, nome próprio, tá? Não precisa. The ingredients were the highest quality. Então, também não precisa, porque ele vem antes de um modifier, de um substantivo que vai mudar ali a qualidade da palavra, ok? A outra exceção ali, ó, in compound adjectives formed by 2 nouns, they met at the Sunday night restaurant. Sunday night. Então, olha lá, é um adjetivo formado por 2 substantivos, o Sunday e o night. E a última, it's an easily understood process. Por que também não precisa? Porque é um compound adjective formado por um li, um advérbio li mais outro adjetivo. Então, easily understood. Advérbio, adjetivo. 2 palavrinhas ali que teve os seus modifiers, ok? Essas foram as exceções. Muito bem. E agora, moving on, guys. Vamos lá para o module number 2. Vamos falar sobre figuras de linguagem. Então, a teacher colocou alguns exemplos ali de figura de linguagem que elas são usadas, então, para enfatizar o significado de uma expressão, né? Dentro ali das palavras dentro do texto. Então, fala ali, ó, their use in language can help create a vivid image in the listener's and reader's mind. O legal da figura de linguagem é que ela não pode ser traduzida ao pé da letra, porque senão fica sem sentido. É você entender o significado, qual é a mensagem atrás daquelas palavras, ok? E é legal porque torna a linguagem mais viva, ok? Então, ela tem um sentido mais forte emocionalmente do que simplesmente a palavra ali às claras, ok? Então, olha lá. I'm reading a book about anti-gravity. It's impossible to put down. Eu estou lendo um livro sobre gravidade. Então, antigravidade é impossível put down. É impossível o quê? Deixar de lado, parar de ler, interromper a leitura. Então, put down é uma figura de linguagem. The Crown hasn't responded to the accusation yet. Então, the Crown, eu não quero falar que é a coroa, né? Mas eu quero mostrar ali que o responsável não respondeu ainda por as suas acusações. Ou, I'm so hungry I could eat an entire supermarket. Então, eu tô tão faminto, olha lá, hipérbole, né? O exagero, que eu poderia comer um supermercado inteiro. A gente normalmente fala, eu poderia comer um boi, né? Eu estou exagerando. É uma hipérbole, figura de linguagem. Her eyes were as blue as the ocean. Os olhos dela eram azul como o oceano. Então, eu estou fazendo ali um simile, uma semelhança, né? Com o oceano e os olhos da pessoa. Fechou? Então, esses são alguns dos exemplos que a gente trouxe. E quais são os tipos? Simile, metaphor, paradox e onomatopoeia. Então, o que é esse simile? Como a gente viu, as blue as the ocean. Quando eu falo essa comparação, né, de algo com alguém. Então, é muito usado as you like. Example, her simile was as bright as the sun. Então, tão brilhante quanto o sol. Outro exemplo agora de metáfora, que normalmente é muito confundido, né? Então, ó, the world is a stage. Eu não estou comparando, eu estou falando que o mundo é um palco, né? Então, é como se eu estivesse dando uma função para ele, mas usando de metáfora, tá bom? Não é uma comparação nesse caso, ok? É uma comparação, mas eu não uso as ou like, como, ok? Eu já falo que é mesmo. Temos ainda o paradoxo, a statement that appears self-contradictory but may contain hidden truth. Então, olha lá, less is more. A gente sempre fala, né? Menos é mais.
Então, é um paradoxo. Menos é mais. É o oposto ali. Onomatopoeia. Então, olha lá. Words that imitate the sound they represent. Que é, então, a palavra, ela imita o som a que ela representa. The bees buzzed in the garden. Olha lá, o som da abelha, buzzed. Normalmente, os tipos de figuras de linguagem você vai encontrar muito em letras de música, poesia principalmente, tá? A gente encontra muito mesmo. Então, de novo ali, né? Voltei ali falando de metáfora e similo. Então, her face became as white as snow when she spotted the burglar in her house. Então, this is a mill, porque o rosto dela ficou branco como a neve quando ela viu o ladrão entrando na sua casa. Já a metáfora, né, metaphor, time is a thief that steals our moment. Então, o tempo é um ladrão que rouba os nossos momentos. Então, eu tô falando que o tempo é um ladrão, não como um ladrão. Então, essa é a diferença entre um e outro, tá? Temos muitos outros. Temos euphemism, pun, hyperbole, metonymy. Então, são vários que precisam ser revisitados. Então, eufemismo, the use of a mild or less direct word or phrase to replace a harsh or unpleased one. O eufemismo, né? Então, olha lá. Camila's grandfather passed away last weekend. Então, ao invés de eu falar he died, ele morreu, eu vou falar que ele passed away, que ele faleceu, né? Passou dessa para melhor, a gente fala. Tá? Então, eu vou suavizar o contexto para não ficar tão direto e tão duro. Pun. Então, pun é esse jogo de palavras que a gente usa com sons diferentes e significados diferentes. Então, vamos lá. A play on words that have similar sounds but different meanings. Sons semelhantes, significados diferentes. Exemplo, I used to be a baker, but I couldn't make enough dough. Então, eu costumava ser, eu era um padeiro, mas eu não conseguia fazer muito bem dough. A massa, olha só, fala, brincando, jogos de palavra. A hyperbole. Então, exaggeration, emphasis or effect. Como no primeiro exemplo, nossa, eu tô morrendo de fome, starving, I could eat an entire supermarket. Comeria o mercado todo. Então, I'm so hungry, I could eat a horse. Eu comeria um cavalo, olha que exagero. Hipérbole. E ainda metonymy. Então, é a metonímia, né? The use of a word or phrase to replace another word that is closely related to it, often based on a conceptual or spatial association. Ou seja, the White House issue a statement. The White House. Então, você viu ali, ó, issued a statement. Eu vejo o uso de uma palavra para substituir uma outra que está relacionada a isso, a alguma coisa muito parecida, né? Então, pessoal, essas são algumas. E cuidado ali entre a personificação e a metonímia, porque a personificação, olha lá, focuses on attributing human characteristics to non-human objects or abstract concept. É você, então, focar, atribuir características humanas a algo que é inanimado, que não tem vida. Já a metonímia é uma substitution, olha lá, substituição of one term for another, which is closely related. It's also a rhetorical technique used to describe something indirectly by making references to objects around. Então, olha lá, é a substituição de um ou outro termo, tá? Que é próximo ao termo real, mas não é o mesmo. Então, exemplo, the White House just released a new biography. Ou seja, the White House is used as metonym for the people or administration associated to it. Então, não é uma Casa Branca, mas é a instituição, os seus representantes, ok? E quando eu falo de Hollywood, is known for producing blockbuster film. Eu não estou falando que o prédio, que Hollywood, que o local, mas sim que as pessoas que trabalham, né? Os filmes americanos, é a indústria americana, fechou? Ok, e no vestibular, como é que isso acontece? Olha lá, viva la vida,
I used to rule the world. Música, viu? Então a gente vai usar muito figura de linguagem, música e poemas. Então quando ele fala I used to rule the world, this would rise when I gave the world. Ele está usando figuras de linguagem. Now in the morning and I sleep one, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Então, quando ele fala I used to roll the dice, eu costumava dar as regras. E não roll the dice no sentido de rolar o dado. Tá? Então, você tem que aprender a entender muito sobre figuras de linguagem para interpretar o que a música ou o poema está pedindo, ok? Então, gente, por favor, foca nisso aí. Módulo 2, quarto bimestre, porque é um assunto complexo, tá? Tem muito conteúdo e você precisa estudar muito para conseguir ter sucesso quando você ler um poema e ler uma música, ok? Temos ali, olha, metáfora, hipérbole, metonímia, ironia, antítese. Então, são muitos os detalhes. Revisita tudo isso, estude com carinho antes de fazer o simulado. Combinado? Depois disso, I'm back. We gotta solve all the 3 questions. And if you have any question, let me know. Tiver dúvida, gente, estou aqui à disposição. So, have a nice test and I'll see you. Bye bye. Olá, gente! E aí, preparados? Já com o pé na universidade? Hã? Chegamos ao quarto bimestre, queridos terceirões. Olha, passou rapidinho, hein? Lembrando que agora, né, em novembro, aí nas 2 primeiras semanas de novembro, nós estaremos o quê? Realizando o Enem, né, queridos? E aqui está o Chave do Enem para te ajudar, né, em todas as competências aí, certo? Em todas as áreas, né, querido? Então, hoje, a gente chega aí, então, à literatura do quarto bimestre. E eu achei interessante que a apostila, ela trouxe assim como se fosse uma revisão de algumas coisas da literatura, da importância da literatura na nossa vida. É como se a gente estivesse voltando lá no primeiro bimestre, da primeira série, quando a gente começa a fazer a introdução à literatura. E hoje também nós faremos uma reflexão. Então, sobre o que falaremos? Literatura, uma arte que se renova. Olha que interessante e que bom que ela se renova. Então vem comigo e vamos ver como que ela se renova. Gente, quando nós pensamos em literatura, literatura é uma construtora de mundos. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por esse mundo, né, da literatura. E existe, quando nós falamos em literatura, existe um processo entre autor, texto e leitor. E esse processo, essa relação autor, texto, leitor, ela multiplica as possibilidades de leituras, também multiplica a fruição e construção do indivíduo. Vamos pensar, não tem como nós falarmos de literatura, não tem como nós lermos uma obra literária e não haver o que? Uma construção como indivíduo, certo? Em nós, né? Então há sempre essa construção. Essa é a beleza, a maravilha da literatura. A literatura, ela permite que diálogos com cada obra sejam estabelecidos. Você já parou para pensar nisso? Quando você abre um Senhora, quando você abre um poema do Drummond, quando você pega um Manuel Bandeira, né, para ler, uma Clarice Lispector, uma Carolina Maria de Jesus, e tantas outras obras, né? Nós poderíamos aqui mencionar uma infinidade delas. É isso, gente. Quando você abre esse livro, você está o quê? Permitindo, né, que diálogos sejam estabelecidos entre quem? Entre a obra e você. Entre a obra, você e o mundo. Entre o autor, o que você está lendo e você. Olha que bacana, né? Os livros, eles são uma matéria orgânica e inorgânica, que atrai, que
que impulsiona, aprisiona e liberta. Eu achei muito bacana isso que os autores da apostila trouxeram aqui. Aprisiona e liberta. Por que aprisiona? Porque você fica tão encantado que você começa a leitura, né? E você fica maravilhado com aquilo que você não quer abrir mão. E liberta porque liberta dos nossos preconceitos, né? Daquilo que nós já temos, que trazemos conosco, certo? Então a literatura ela amplia a nossa visão, ela amplia, né, esse conhecimento de mundo, ok? E os livros, eles são nossos confidentes, são depositários de sonhos, de medos, de angústias, de desejos e encantos. A literatura, ela fornece um retrato intencional da realidade de contextos pessoais e coletivos. Ela também apresenta provocações. A literatura, ela mexe conosco, ela nos provoca com um propósito. Qual é esse propósito? Levar a reflexão e a compreensão de que é possível dizer o que se pensa e se sente por meio de palavras. Gente, já aconteceu com você de você ler uma determinada obra e você fazer essa reflexão e compreender justamente isso, que é possível, né? Nossa, esse autor, ele falou tudo o que ele pensa, certo? Por meio do quê? De palavras. Ele falou tudo que ele sente por meio das palavras. Porque às vezes a gente acha, né, que a palavra ela não vai conseguir expressar emoções, sentimentos, né? Mas dentro da literatura, sim, tá? E aí eu trouxe aqui né, essa ideia, esse pensamento do Mário Quintana, que ele diz assim, ó, dupla delícia. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Não é lindo? Dupla delícia. Por quê? Porque traz a vantagem de eu estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Acompanhado por quem? Pelas personagens, né? Acompanhado por tudo que se passa dentro da obra. E aí, claro, nós sabemos que o livro, certo? Aqui eu trouxe, né, essa primeira imagem. Ali nós temos as páginas do livro e um relógio dizendo que ele é imortal, né, gente? O livro ele não tem uma vida que termina, ok? E ali ao lado, né, quando nós nos deparamos com essa literatura, é aquilo ali que acontece, né? Nós nos apaixonamos, nos encantamos e somos transformados por ela, ok? E aí, claro, quando a gente fala dessa transformação, dessa paixão pela literatura, lembra que a gente já falou aqui, quando nós estudamos, né, lá no primeiro bimestre, na primeira série, as sensações que a literatura provoca em nós, e uma delas é a catarse, certo? A catarse literária, olha, literária, catarse, gente, significa o quê? Purificação. Isso segundo Aristóteles, né? Isso na concepção de Aristóteles. Então, o que seria essa catarse acontecendo em nós como leitores? É o fato de trazer em nós, provocar em nós emoções. O riso, o choro, né? A indignação, a raiva, a angústia, o medo, o espanto, o encanto, a empatia, o desespero, o sonho, a decepção, a frustração, a desconfiança e também a felicidade, gente. Então a catarse são todas essa mistura de emoções, de sensações que nós temos quando nós lemos uma determinada obra. Hoje eu estava dando aula e eu vi uma aluna lendo o livro O Melhor de Mim, do Nicholas Sparks. E eu falei, você está lendo essa obra? Dela, sim, professora. Dela, por que não é boa? Eu falei, não, o enredo é maravilhoso, eu só não gostei do final. Aí ela falou assim, prof, eu falei assim, não vou dar spoiler. Ela, não, prof, eu já estou sabendo o que acontece. Então, gente, O Melhor de Mim, tá? Nicholas Sparks, totalmente diferente de Diário de uma Paixão. Tá ok? Mas por quê? Eu não gostei. Não gostei por quê? Porque eu queria um outro final. Então eu fiquei com raiva, eu fiquei indignada com aquele final
que o autor deu para, né, o enredo ali, tá? Então, traz essa frustração, me trouxe frustração. A literatura, ela molda, ela convida, ela desperta e envolve a sociedade a trazer para o campo da ficção comportamentos, expectativas e situações que dialogam consciente ou inconscientemente com a realidade. Porque vocês sabem, né, queridos? Vamos lembrar aqui, literatura é ficcional. E olha o que ela faz? Ela traz, né, esse campo da ficção, né, ele traz o quê? Comportamentos, expectativas e situações que dialogam muitas vezes, né, consciente ou inconscientemente com a nossa realidade, ok? Então, pensem nisso, certo? Por isso a importância da leitura. Ah, gente, olha, esse módulo 1 aqui é para levar você a refletir sobre a importância da leitura, certo? Então, isso aqui está na apostila, na página 61. A literatura, dentro da apostila, eles estão trazendo para nós as obras e autores consagrados mundialmente. Então, nós sabemos que a literatura, ela atravessa fronteiras do tempo, né? Então, nós temos assim, a literatura, ela é atemporal. E aí, como que ela faz, né, essa travessia do tempo, das fronteiras do tempo? Devido ao conhecimento, devido à imaginação e à diversidade cultural que a permeiam. Também nós temos que pensar que a literatura, como forma escrita, ela é uma poderosa ferramenta de expressão, permitindo que as vozes dos escritores ecoem além das barreiras geográficas, linguísticas e culturais. Apesar, né, das nossas inúmeras diferenças, a literatura mundial, queridos, mostra que todos compartilhamos a mesma condição humana, unidos pelo desejo inato de contar histórias e encontrar significados em nossa vida. Isso aqui você encontra na página 71 da apostila. E é isso que a literatura faz conosco. Ela rompe essas barreiras. Pense em obras brasileiras que são traduzidas para diversas línguas. Vamos pensar aqui em Dom Casmurro de Machado de Assis, tá? Quantos países já leram Clarice Lispector, né? E tantos outros artistas, outros escritores, melhor dizendo, que nós temos aqui. E aí eu trouxe aqui esse pensamento, ó, todo mundo é leitor. Alguns só não descobriram ainda seus livros favoritos. Eu achei uma graça essa imagem desse garotinho recostado tranquilamente, bem relaxado, nessa pilha de livros, e ele ali com o livro aberto. Imerso nesse mundo, né, chamado literatura, por meio da leitura, tá? E eu trouxe aqui 3 autores que a apostila está trazendo como autores e obras conhecidas pelo mundo. Primeiro que a apostila trouxe é o Miguel de Cervantes. Ele nasceu em 1547 e faleceu em 1616, e ele é apontado como expoente máximo da literatura espanhola, né? Com sua obra imortal, certo? Que é, né, Dom Quixote de la Mancha, certo? E além disso, além de ser escritor, o Miguel de Cervantes também foi dramaturgo, poeta e autor. E esse romance, Dom Quixote de la Mancha, é a sua principal obra e foi escrita em 1605. Foi considerado o primeiro best-seller da história e a primeira novela moderna. É o segundo livro mais traduzido. Olha aqui a literatura rompendo barreiras no tempo e na geografia, hein, gente? Né? No espaço geográfico, tá? O primeiro livro mais traduzido do mundo é a Bíblia. E em segundo vem Dom Quixote de la Mancha, né, de Cervantes, ok? Depois nós temos ali, eu trouxe para vocês, o romance ali, em prosa e ele em quadrinhos, certo? Acredito que todos vocês aí do outro lado da telinha já leram Dom Quixote de la Mancha, ou de la Mancha, Dom Quixote de la Mancha. Depois eu trouxe aqui Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. José Saramago é um escritor português europeu, português lusitano, nasceu em 1922 e faleceu em 2010, tá? Ele
foi vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1998, e ele ficou conhecido por suas obras que exploram a condição humana e a sociedade contemporânea. E é justamente isso que a gente vai encontrar dentro desta obra, Ensaios sobre a Cegueira, que inclusive virou filme, tá? Dirigido por um diretor, um brasileiro. Então, olha o que diz aqui esse pensamento, eu peguei do site Resumo do Livro. Um pensamento sobre a obra, diz assim: o homem, dentro da obra, o homem é tratado como ele é, um animal. E os instintos do animal homem são muito mostrados nessa obra de Saramago. Saramago nos incomoda mostrando o óbvio. O homem controla a sua selvageria quando vive em sociedade. Mas basta que o aspecto social sofra algum distúrbio e a natureza selvagem e primitiva do homem se mostra. E é isso que a gente vê quando lê Ensaios sobre a Cegueira. Então fica aí a dica, viu? Tá? E o último autor, para a gente pensar aqui um pouquinho, né? Conhecido pelo mundo todo, Carlos Drummond de Andrade. Nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Também foi cronista e contista, destacou-se principalmente na poesia, foi o poeta que melhor representou o espírito da segunda geração modernista, com uma poesia de questionamento em torno da existência humana. E aí eu trouxe esse poema que é o mais conhecido do Drummond, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E eu trouxe ali uma ilustração do Ziraldo, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Esse poema, quando foi escrito pelo Drummond, ele foi muito criticado. Por quê? Uma linguagem simples, a repetição várias vezes, né? De palavras ali. Mas esse poema, com o passar do tempo, ele foi sendo entendido pela crítica e ele ganhou, assim, uma valorização fenomenal, tá? Então, o que seria essa pedra? As dificuldades, os problemas, né? No meio do caminho, representando o quê? Aquelas dificuldades que nós temos pela vida, que muitas vezes podem ser pedras. E aqui eu aproveito para fazer uma outra reflexão. Qual tem sido a pedra do seu caminho? A falta da leitura? A vontade de não ler? Né? Então, essa pedra ela precisa ser removida, tá? Não dá para deixá-la aí, beleza? E também essa pedra no caminho pode ser uma coisa legal que aconteceu. Gente, com isso, fechamos a nossa aula de hoje. E não se esqueça que tem simulado já disponível para você aí. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Muito bem, então tivemos as nossas aulas, vamos para a correção de simulado. Então, a partir de agora, correção de simulado. Não se esqueça, abre hoje simulado de linguagens. Até semana que vem você tem 7 dias para fazer. E semana que vem a gente corrige e temos aula de matemática. Beleza? Então, sem mais demoras, correção, rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos para a parte dos exercícios aí, a resolução dos exercícios. Vamos começar aqui, né? Uma fotografia famosa, retrata um movimento político e popular chamado Direta Já Ocorrido.
entre os anos de 1983, 1983 e 84. Né? Eu quero votar para presidente, amanhã vai ser outro dia. Tá? Então, nesse movimento político ocorreu no contexto brasileiro de transição gradual da ditadura militar para a nova república, né? Claro que essa transição ela foi lenta e gradual, né? Como os militares falavam, mas não, no final das contas não teve eleições diretas para presidente, né? Mais uma sobre direta já, que foi bastante importante, com base na charge em que seus conhecimentos sobre a campanha direta já ocorria no Brasil entre 83 e 84, é correto afirmar que este movimento mobilizou diversos segmentos sociais pela aprovação da emenda constitucional para as eleições. Volto a repetir, né? Muito se movimentou, futebol, artistas, apresentadores de televisão, foram vários e vários segmentos, movimento sindical, mas as eleições diretas não vieram, tá? Pelo menos não nesse período aí. Beleza? Aqui uma sobre ditador militar, vai ter um texto ali, tá? A respeito da ditadura militar, observe a imagem abaixo e o texto que se refere a essa daqui, talvez seja a imagem, uma das mais famosas da ditadura militar, sem sombra de dúvida. Acho que em quase todos os livros de história que falam sobre ditadura militar, essa imagem tem ali, tá? Então vai falar sobre os atos institucionais, sobre a ditadura, né, os 21 anos, e vamos para a questão, então. 3. A legitimidade diz respeito ao reconhecimento, ao consentimento e à aceitação do povo, de modo que sempre que há legitimidade, haverá legalidade do governo. Quanto maior o uso da força, maior a legalidade, nem sempre, né? Sempre que o governo é legal, é ilegítimo, mas nem todo governo legítimo é legal. Quanto menor a necessidade do uso da força para manutenção do poder, mais legítimo esse governo será. E legalidade e legitimidade são conceitos sinônimos e indissociáveis, tá? A alternativa correta é a D, né? Então, se o governo é legítimo, menos força ele vai precisar para que ele possa acontecer de forma efetiva. 4. Em 31 de março de 1964, um golpe militar derrubou João Goulart, iniciando então um período de 21 anos de ditadura militar brasileira. No que diz respeito a esse período, assinale a alternativa verdadeira. A alternativa verdadeira é a C. Quando o general Médici assumiu a presidência, o Brasil estava em pleno crescimento econômico, especialmente nos setores da indústria automobilística e construção civil. Até algumas pessoas, né, diziam que faltou cimento no Brasil nesse período aí. Claro que muito desse crescimento econômico era justamente através de uma iniciativa estrangeira que queria que o negócio desse certo aqui no Brasil, né, que a ditadura, né, a defesa de uma política anticomunista e assim por diante. Vamos lá então. 5. Observe as imagens a seguir. Ninguém mais segura esse país. Este é um país que vai para frente. Tá? A única alternativa que nós temos aqui que está errada, tá? É a 1. Tá? Apesar da não existência de um órgão de controle da propaganda estatal, seu uso foi fundamental para a difusão da ideologia do regime. Pelo contrário, teve bastante. Então, a alternativa correta é a B, né? 2, 3 e 4 estão corretas. Espero que vocês tenham acertado. Ficamos por aqui. Um grande abraço.